vez realizarmos o estudo da noite aqui no grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz. Vamos uma mensagem do livro Sinfonia da Vida. Tempos difíceis. Se querem saber de uma coisa, os tempos difíceis, como dizem muitos, não estão fora de nós, mas dentro de cada um de nós. Quando paramos nosso caminho na estrada da luz, para podermos criticar, julgar, escandalizar o próximo, aí sim estaremos em tempos difíceis. Mas, quando estamos a trabalhar, a reorganizar nossa vida, nossa jornada aqui na Terra, a colocarmos nossos pensamentos e sentimentos a nosso favor e a favor do nosso próximo, aí sim não teremos tempos difíceis pela frente. Escutemos o som do nosso coração. Ele bate sempre a nosso favor, alertando-nos e nos chamando à vida de prosperidade, de contentamento, de saúde e mais, vida de vitórias no bem. Neste tempo de luz, sim, abracemos uns aos outros na compaixão do Senhor Jesus. Que sempre possamos ser o espelho onde se reflete a singela imagem do Senhor. Um grande abraço, José o Pequeno. Com essa mensagem, mais uma vez, vamos nos recolher, fechando nossos olhos, ao mesmo tempo em que direcionamos nossas orações, nossos pensamentos ao nosso Deus Pai, agradecendo a Ti, Deus querido, por mais essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de unirmos nessa grande e maravilhosa família, por meio de nossas vibrações, dos nossos sentimentos, de nossas preces, pedindo que mais essa noite as Suas bênçãos sejam derramadas sobre nós, para que durante o estudo que a nossa irmã Alcione tem a nos trazer, possamos da melhor maneira possível aprender, compreender e tomar como ferramenta os ensinamentos da noite. Ao nosso Mestre Jesus, pedimos também que o Senhor esteja sempre do nosso lado, como o Senhor sempre está, nos guiando, nos amparando, iluminando o nosso caminho e nos inspirando sempre ao longo de nossa jornada e de nossas vidas. Pedimos também a nossa Mãe Maria, que envolva cada um de nós, seus filhos e filhas, em seu manto de paz, de amor, de carinho e bondade, nos protegendo e nos abençoando. Agradecemos a presença constante dos nossos irmãos espirituais, que em todos os momentos nos ajudam em nossa jornada, nos inspirando sempre no caminho do bem. E em mais essa noite, pedimos que a equipe benevolente, trabalhadora, daqui desta casa, que ela possa mais uma vez instruir e inspirar a nossa irmã Alcione nos seus estudos, para que eles toquem profundamente o nosso coração. É com esse desejo e sentimento que iniciamos os trabalhos de mais uma noite, Pai amado. Que assim seja. Nossa irmã Alcione, então. Obrigada, William, E boa noite a todos. Boa noite a todos que estão seguindo, o nosso trabalho, porque a casa não para, Nós estamos na quarentena, cumprindo tudo, à risca, mas não podemos deixar de fazer os nossos estudos e de estarmos divulgando o Evangelho de Jesus. O assunto do meu estudo de hoje é do Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos estar então retornando, a esse assunto, a esse mesmo tema, porque inclusive, na última vez que eu fiz o estudo foi o mesmo capítulo, Só que um item diferente. E esse item é muito pequenininho, mas é um item muito importante e ele tem muitas considerações muito atuais para nós, Como sempre no Evangelho, a gente imagina, que por ter sido escrito há tanto tempo, que tem algumas coisas que ficam perdidas, mas não é bem assim, Sempre é atual, Parece que foram escritas as palavras semana passada, Então vamos lá. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então essa palavra Mamon é uma palavra hebraica
que significa tesouro, riqueza, coisas materiais, né? E por que o termo servir, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Servir, no dicionário, significa submissão, obediência. E é aí que pesa o significado, né, da escolha aí no caso. Porque a gente não pode, né, ser submisso e ser obediente às coisas materiais, né? Então isso é o que nós vamos compreender, né, através de todo o estudo que a gente vai, né, trazer nessa noite. Então, assim, qual é a função? Só estou retomando um pouquinho para que a gente pegue, né, o ritmo do que se trata todo o capítulo, né? Porque algumas pessoas que vão ouvir nunca ouviram esse termo mamon, não estão entendendo muito, né, do que se trata. Então, qual é a função, né, do dinheiro, da riqueza na nossa vida, né? Porque como cristãos, nós devemos, né, seguir os passos do Cristo, os passos de Jesus. E Jesus só nos deu exemplo de desprendimento, de humildade, de renúncia, né? Ele não tinha nenhum apego a nada de material. O forte, né, de todo o ensino dele é o amor ao próximo. Então, nós temos assim nas nossas vidas, né, opções, chances, né, de optar pelo material e pelo espiritual. É muito difícil a gente servir, né, obedecer a um e manter, né, o outro em equilíbrio. Às vezes, né, pelo nosso egoísmo, a gente fica, né, exacerbado no materialismo, né? Então, isso é uma escolha que nós precisamos fazer, né? Onde eu estou dando mais valor? Em que ponto desses aí eu estou dando mais valor na minha vida? Ao material ou ao espiritual? Então, como cristãos, nós precisamos seguir os princípios morais. E a máxima de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, Jesus nos ensina a perdoar, a dividir, a ser indulgente e principalmente a renunciar. E a renunciar de coração, né? Porque a renúncia, ela não pode doer em nós. A renúncia tem que ser uma coisa espontânea, né? Um prazer do coração de estar fazendo, né, aquele ato de desprendimento. Então nós precisamos aproveitar esses ensinamentos de Jesus para sermos o quê? Pessoas melhores, né? Espíritos um pouquinho mais esclarecidos, homens de bem, né? Então nós conhecemos a lei, todos nós conhecemos a lei. O que nós precisamos é praticar, e principalmente praticar a misericórdia de Jesus, né? Porque o que temos de essencial, de verdadeiro nas nossas vidas é o espiritual, né? Então a gente poderia se perguntar: o que é eterno? Né? O que é temporário? Então, a partir desses conceitos, nós vamos entrar agora na parábola propriamente dita, que é o assunto de hoje. E eu vou ler porque ela é muito pequenininha para a gente se localizar. A parábola é Jesus na casa de Zaqueu. O item 4. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para o conhecer, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para o ver, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto,
lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi se alojar na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei 4 vezes tanto. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque ele é também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Isso está em São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Né? Então é pequenininho, um trechinho bem sucinto, mas que tem muitas colocações que nós podemos, né, entender. A primeira delas, né, o que era um publicano, né? O Zaqueu era um coletador, né, de impostos. Então, com certeza, ele não era bem quisto, né? Ele era muito rico, com certeza já tinha tido algumas vantagens, né, na profissão, e o povo não gostava dele. Mas Zaqueu, como disse aqui, ele teve a vontade de ver Jesus. E ele fez de tudo para ver Jesus. Então ele saiu, né, quando viu uma multidão, e ele era baixinho, ele era pequeno, um homem pequeno, ele não conseguiria ver Jesus. Se ele ficasse no meio da multidão, ele ia ficar sumido. Então ele encontrou essa árvore, né, o sicômoro, que diz que é uma árvore muito frondosa, subiu na árvore, né? E aí Jesus passando, e Jesus tinha toda essa sensibilidade, né? Assim como a mulher tocou nas vestes, ele disse: quem me tocou? Né? Ele sentiu a vibração da vontade de Zaqueu. E aí ele já olhou, tinha uma multidão, mas ele olhou para a árvore e já disse até o nome, né? Zaqueu, desce que eu vou para a sua casa hoje, né? Imagino que o Zaqueu deve ter tremido todo, né? De emoção, né? Claro. Então, o que nos traz, né, esse texto? Primeiro que o Zaqueu, embora tivesse uma fortuna, né, ele era rico, ele tinha, né, uma baixa estatura, ele não tinha uma figura que fosse chamar a atenção de Jesus, né? Então, ele usou, né, desse artifício para chamar a atenção de Jesus. E por que Jesus então escolheu Zaqueu, né, que, como diz a multidão, era um homem de má vida, né, um coletor de impostos, odiado pelo povo, né? E aí Jesus responde aqui na mensagem, né, no trecho do Evangelho: ele também é filho de Deus, né? Então, isso cai, né, dentro do capítulo não servir a Deus ou a Mamon, porque não se pode, né? Porque essa figura do Zaqueu nos traz essa figura do poder, né? E, na verdade, né, esse poder, né, material, que é a tônica, né, do capítulo, ele é passageiro, né? Nós não estamos aqui para isso, nós não estamos encarnados no planeta para adquirirmos bens, né, para sermos materialistas. Nós temos vivido isso, né, totalmente presente hoje na nossa vida,
através do que está acontecendo, né? Dessa questão aí de saúde que está acontecendo no planeta inteiro. E o que adianta os bens materiais, né? O que uma pessoa mais poderosa, mais rica, tem de vantagem em relação ao outro, né? Ao mais pobre. O atendimento é o mesmo, os lugares que vão ser acolhidos são os mesmos, né? Então, isso não é o que importa mais. Então, por isso que essas coisas hoje estão acontecendo no país, no planeta como um todo, né? Não tem nenhum lugar que está, né, sendo escolhido para sofrer, né? A coisa é disseminada no planeta inteiro, exatamente para provar para a gente que todo mundo é igual. Não tem diferença não, de raça, né, de cor, de credo, tá todo mundo junto, tá todo mundo em oração, né? Cada um reza porque ele acredita, mas está todo mundo buscando alguma coisa da espiritualidade, né? Todo mundo está querendo ter muita fé, né? Buscando ter muita fé. Então isso é exatamente o contrário do materialismo. É a parte espiritual que hoje está, né, acima de qualquer coisa. Hoje todo mundo tem fé, todo mundo ora, todo mundo quer ser solidário, né? Então isso está sendo uma coisa muito bonita e tem tudo a ver com esse estudo de hoje, né? Nessa parábola do Zaqueu. Então Jesus, como, né, um espírito elevadíssimo, um homem de bem, ele não tinha nenhum preconceito. Ele viu em Zaqueu um homem bom. Seria muito mais fácil para ele escolher ir na casa de um que ele já conhecia, né, que ele gostava, que era simpático a ele, não que Zaqueu não fosse, né? Mas não, ele escolheu aquele que todo mundo detestava. Por quê? Porque ele sentiu na vontade de Zaqueu uma coisa muito especial. Ele queria mudar, né? Zaqueu queria mudar. E principalmente, ele reconheceu os seus erros, que é a situação mais difícil para nós, reconhecer os nossos erros, né? Então ele falou: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe restituirei 4 vezes tanto. Então isso me parece que ele sabia muito bem que ele já tinha prejudicado alguns, né? Então de cara, né, ele já foi falando, mas ele foi admitindo os erros, né? Ele foi falando: eu quero dividir, eu não preciso de tanto, né? E se tem alguém que eu lesei, eu quero restituir 4 vezes mais, né? Então isso, eu tenho visto isso hoje também, que eu acho essa questão muito atual, né? As pessoas, tem pessoas aí que podem, né, que eram bilionários, que estão doando bilhões para ajudar as pessoas, né? Então o quê? Estão reconhecendo que não adianta, né? Não vale a pena ficar só guardando. A gente precisa e a gente deve usar o que a gente tem a mais, né? Se é que a gente tem, em favor do outro. Ninguém diz que nós não podemos ter bens, mas que a gente use da melhor maneira possível e principalmente tendo a oportunidade de ajudar os outros, que a gente não perca essa oportunidade, né? Então Jesus disse, né? Essa casa hoje recebeu a salvação, porque este é filho de Abraão e o filho do homem, Jesus, veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, se ele fosse para a casa de um que já concordava, que já seguia o evangelho, que gostava, né, ele não estaria fazendo, né, tanta vantagem, vamos dizer assim, do que escolher um que tinha uma vida, que lesava as pessoas, mas que queria mudar, que tinha essa intenção, né? Que estava reconhecendo os seus erros e estava mudando. Então, o próprio Jesus nos diz
né, isso numa outra passagem que diz: os sãos não precisam de médico, né? Quem está doente é que precisa de médico. E no caso, Zaqueu estava doente. Zaqueu precisava disso. E ainda bem que ele reconheceu, né? Então se reconhece o cristão pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências, né? Ou se reconhece o espírita, né? Como diz Allan Kardec. Então, qual era a má tendência de Zaqueu? Era o poder, era a riqueza. Ele tinha muitos bens, e esses bens o que significam? Ilusões, que todos nós temos na nossa vida, né? Então, às vezes, a nossa má tendência não é o poder financeiro, não é o dinheiro que a gente tem, né? Mas as questões que a gente se liga e que são ilusórias, né? E que a gente precisa entender, perceber, né? Reconhecer e querer mudar. Nós precisamos de querer mudar também, seguindo esse exemplo que nos traz, né, na parábola aqui do Zaqueu. Então nós precisamos fazer escolhas nas nossas vidas e muitas renúncias, né? Porque não adianta a gente só não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem também, né? Especialmente porque se a gente ficar quieto, a gente não está às vezes prejudicando, mas também não está ajudando, não está dando exemplo, não está mudando, não está doando, né? Então a gente precisa movimentar. Nesse livro, Thalita Cumi, do Sergito de Souza Cavalcante, no capítulo que ele diz condição para seguir Jesus, ele diz o seguinte, quando Jesus disse, né, para alguém ser seu discípulo, né, são necessárias 3 condições básicas: negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir. Então, o que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo é renunciar às comodidades terrenas em favor do próximo. Abdicar tudo que existe e que é contrário aos princípios ensinados pelo nosso mestre. É abrir mão das coisas do mundo. Para seguir a Jesus, é necessário superar o homem velho, cheio de defeitos e viciações, para que possa surgir o homem novo, menos egoísta e orgulhoso, harmonizado consigo e com os que o cercam, né? Então isso é negar a si mesmo. Não é que eu tenha que, né, não gostar mais de mim, me colocar defeitos. Não, eu tenho que mudar as minhas más tendências, né? Mudar os meus defeitos, mudar as minhas viciações e vencer em mim o egoísmo e o orgulho. O que seria carregar a nossa própria cruz, né? Nós vamos precisar de carregar uma cruz igual Jesus? Nós vamos ser também, né, pregados na cruz? Não. Crucificados? Não. Carregar nossa própria cruz é a estrada de sacrifícios que temos que suportar nas lutas do dia a dia de nossas existências. Todos nós temos as nossas cruzes, né? Cada um a sua, cada um numa intensidade e também no peso que o nosso ombro suporta, né? É a renúncia dos desejos terrenos. Temos que Temos que empreender esforços para domar vícios e más inclinações. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, no caso aqui do Zaqueu, o estudo é muito direcionado para o valor financeiro, né, para o dinheiro que ele tinha, mas aqui diz que aqui a renúncia desses nossos bens terrenos são a renúncia dos nossos vícios e más inclinações, não especificamente bens materiais, mas esses bens que nós consideramos importantíssimos para nós, né, que traduzem o nosso egoísmo, mas
que precisam ser domados, que precisam ser extirpados. São ilusões na nossa vida, né? Então, e aí ele disse, qual o tesouro da terra poderia ser igualado ou oferecido em troca da paz interna e de nossa crescente evolução espiritual? Né? Então, dinheiro nenhum, poder nenhum, ilusão nenhuma compra, né? Ou pode ser trocado pela nossa paz interna. Então, a pessoa salva a sua vida somente quando a perde para o mundo, quando a cede para o Cristo, né? Então, você precisa morrer? Não. Você precisa renunciar ao seu ego em favor do próximo e amealhar luz e paz nos nossos caminhos, né? Então, esse que é o morrer para Jesus, esse que é o nascer de novo. Por isso ele deu tanta importância a Zaqueu, porque ele sentiu a vontade forte em Zaqueu de mudar, né? Então, o que era perder a vida? É perder a oportunidade de evoluir. Não quer dizer que a gente precise de morrer, né? Mas é não perder a oportunidade de evoluir, não é isso? Então, voltando aqui, né, ao nosso estudo, nossa colinha, né? Então, Zaqueu vivia a ganância social, tirava proveito dos outros, com certeza. Mas houve o arrependimento e a mudança sinceras, tanto que ele queria até retribuir 4 vezes, né, a quem ele prejudicou. Então, Jesus percebeu não, né? Jesus sabia, mas ele intensificou essa compreensão para os outros da multidão, né? Que a pessoa, por ser rica, ela não é má, né? A riqueza não demonstra o caráter da pessoa, né? Agora, o mau uso, né, e a má aplicação do seu dinheiro, dos seus bens materiais, esse sim, que é condenável, né? Então, o rico é aquele que aproveita o que a vida tem de melhor. Nós temos tantas coisas maravilhosas, né, no planeta, e hoje nós estamos, né, querendo muito que tudo isso acabe e dando um valor imenso à natureza, né? Quem não quer hoje sair, tomar um banho de cachoeira, fazer uma caminhada, né, livre de medo, de tensões, né? Então, hoje a gente quer chegar lá fora, olhar o céu, né? Porque a gente não aguenta mais ver parede. Então, é isso, né? É a oportunidade que a gente tem de viver com o simples, de viver com menos, né? E que a gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? Então, a nossa felicidade moral é ter paz na consciência. E a nossa felicidade material é ter o necessário para viver. É o que a gente precisa, é o necessário para a gente viver, né? Então, a gente não pode, de jeito nenhum, ser escravo das coisas materiais. As coisas materiais, elas estão aí para nos servir, né? E é bom que a gente utilize delas, mas não em excesso, não com egoísmo, não querendo, né, pisotear no outro para ter mais. É isso que nos traz o ensino do Evangelho, né? O material é apenas um instrumento de passagem para nós. Então, Jesus não teve nenhum preconceito, ele se dirigiu a Zaqueu, né? Não importou que o povo não gostasse, mas o ensinamento dele era maior do que isso, né? Ele não pensou isso, que o pobre é sempre, né, bonzinho e o rico é sempre mau, quer dizer, Jesus não tinha nenhum preconceito, né? Então, o que ele importou foi na vontade do Zaqueu de mudar no individual e no coletivo, porque ele demonstrou que ele queria mudança para ele, tanto que ele saiu da casa dele, ele era rico, não tinha necessidade disso, né? Então ele teve a necessidade, a vontade grande de sair da sua casa,
de ir para lá, de subir numa árvore, ou seja, né? Ele fez até um certo sacrifício, demonstrando que a vontade dele era grande de conhecer a verdade de Jesus, né? E se encantou tanto, né, que Jesus foi até a casa dele, né? Então, qual que é o objetivo do bem na nossa vida, né? É todo mundo bem. Todo mundo precisa ficar bem, né? Enquanto tiver um irmão sofrendo, eu não posso ser feliz. Nós hoje estamos passando por isso também no planeta. Nós estamos sofrendo pelos nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo. Pessoas que eu nunca vi na vida, que a gente não conhece, né? Que pode ser que a gente tenha até rixas, né? Por questões geográficas, por time de futebol, qualquer, né? Coisas, características materiais, mas hoje, dentro do que situação, né, de emergência e de saúde que nós estamos vivendo, a gente quer todo mundo bem, porque é tudo uma corrente. Se o outro se cura, todo mundo vai se curar, né? Do mesmo jeito que as pessoas foram contaminadas, a partir do momento que existe a tal da curva, né, descendente, todos nós estamos felizes, né? Para de morrer lá do outro lado do planeta e nós estamos felizes. Eu não conheço a pessoa, mas a gente está feliz como um todo, a gente está feliz pela humanidade. Então, é isso que precisa de ser a consciência de todos nós, né? E agora, né, para finalizar, nesse livro, O Sermão da Montanha, do Huberto Rubem, também ligado, né, o capítulo ligado ao mesmo tema, quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, né, disse Jesus. Então ele começa assim, ter ou ser. É a estes dois monossílabos que se reduz em última análise toda a filosofia do Evangelho e toda a sabedoria dos séculos. Ter ou ser, duas atitudes aparentemente incompatíveis. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Então, mais para frente aqui no capítulo, que é extenso, mas eu peguei umas passagens mais interessantes, né? Mais direcionadas. Tudo quanto o homem possui de bem terrestres torna-o dependente e escravo. Foi o que a gente leu antes, né? No nosso estudinho aqui. Mas o reino dos céus é somente para as almas completamente livres. Nós estamos numa condição que a gente não tem a liberdade de agir e de fazer o que a gente quer. Enquanto o homem tem algo que o mundo lhe possa tirar ou deseja algo que o mundo lhe possa dar, não é definitivamente livre e por isso não pode ser um discípulo do Cristo, né? Então, se se cada um de nós está ligado exclusivamente no materialismo, nós estamos escravos do poder, escravos do egoísmo. E isso não combina muito, né, com a humildade e com o desprendimento que Jesus nos ensinou. Mas, aproximando-nos de Deus na razão direta do que somos, e na razão inversa do que temos, o ter é nosso, o ser é de Deus. Mas em que consiste esse ser? Consiste na consciência da verdade sobre nós mesmos. Se conhecermos a verdade sobre nós mesmos, seremos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, sereis realmente livres. Essa verdade libertadora sobre nós mesmos, porém, está na expressão íntima de nossa essencial identidade com Deus. Eu e o Pai somos um. E na completa harmonia de nossa vivência cotidiana com essa verdade suprema. Então, na medida que eu acredito, né, na minha posição, né, de filho de Deus, eu vou ter realmente essa conexão, né, com o divino. Mas não é necessário que o homem aqui do mundo possua certas coisas, né?
Não é claro que a gente tem que possuir alguma coisa também? Poderá ele viver decentemente sem possuir nada? Bastará aqui na terra o simples e puro ser? E não é um certo ter compatível com esse ser, né? Quer dizer, a gente também tem que largar tudo, né? Desvencilhar de tudo que é material? Não, não é isso que Jesus nos mostrou, né? Entretanto, sem revogar o que acabamos de dizer, passaremos a explicar dois termos: possuir e administrar. É possível que o homem seja discípulo do Cristo e ao mesmo tempo administre parte dos seus bens de Deus, parte dos bens de Deus em benefício dos outros, filhos de Deus, seus irmãos, né? Então, nós temos certeza que nós não possuímos nada, nada é nosso, nada, né? Nós vamos sair daqui num corpo vestido porque alguém vestiu, mas não vamos carregar nada, nada do nosso, né? Do nosso acervo material vai com a gente, nada, né? Então, por isso, nenhum genuíno discípulo do Cristo se considera nenhum discípulo do Cristo genuíno. Quer dizer, o realmente cristão, ele não se considera possuidor, dono ou proprietário do dinheiro ou de qualquer bens materiais que casualmente estejam sobre a sua administração. Considera-se invariavelmente como simples administrador desses bens, de cujo emprego terá que dar estreitas contas ao legítimo senhor e proprietário. Então, nós não somos donos, nós somos administradores, né? E como administradores, nós vamos ter que dar conta do que a gente fez com os bens que a gente recebeu, não é isso? A administração desses bens deve ser entregue a pessoas que tenham maior capacidade e, sobretudo, maior espírito de desapego, mas o usufruto dos bens deve reverter sempre em prol da humanidade como tal. Se os homens se considerassem administradores em vez de possuidores dos bens materiais, seria proclamado o reino de Deus sobre a face da terra. Se a gente tivesse essa consciência que nós não somos donos, nós somos administradores, estava tudo resolvido, né? Aí ele diz, se os homens possuidores dos bens materiais, seria proclamado o reino de Deus sobre a face da terra. Cessariam as guerras, explorações, brigas, roubos e assassinatos, etc. A cobiça é a raiz de todos os males, né? Então, por isso, o material fica tão contrário à lei de Jesus, porque às vezes a gente vai às últimas consequências para defender o material na nossa vida. Então, na pergunta 883 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: é natural o desejo de possuir? E aí os Espíritos respondem: sim, mas quando o homem deseja possuir somente para si, para a sua satisfação pessoal, o que há é o egoísmo, né? Então, ter alguma coisa? Sim, podemos ter, mas se for só para ganância, para usufruir e para nos tornar cada vez mais egoístas, né? Então, não vai valer a pena. E não há tempo melhor na atualidade para repensarmos o egoísmo, não é isso? Né? A gente tem visto tantas ações de solidariedade, tantas pessoas, né, se doando em função do outro, e isso é a parte bonita de tudo e de todo o sofrimento que está acontecendo no planeta, né, nesses últimos tempos. É a solidariedade. Se tem uma coisa que está chamando a atenção, é isso, né? De como as pessoas estão se conscientizando de que o material não vale nada, de que o que vale é a amizade, de que todo mundo está querendo tanto dar aquele abraço nas pessoas, né?
As pessoas estão querendo se encontrar, estão querendo aproveitar a natureza, aproveitar o seu tempo bem, né? Que a gente percebeu, com certeza, todos nós percebemos que nós, além de administrar mal os nossos bens materiais, nós estamos administrando muito mal nossos bens, né, espirituais também. Principalmente a doação do tempo que nos foi dado na Terra. Nós não, com certeza, cada um de nós tem coisas que falavam, puxa vida, né, eu tinha que ter feito mais isso, né, a gente está nesses questionamentos e isso é importante que a gente faça, né. Então ficam 3 perguntas. Como eu lido com a minha vida? O que é temporário e o que não é? E o que me pertence? Então vamos questionar isso nas nossas vidas e que nós possamos ter respostas muito iluminadas. Obrigada pela atenção. Por falar em solidariedade, o Abrigo está precisando de alguma coisa, senhor? O Abrigo está precisando muito de açúcar. Aproveita. Sim, né? Como funcionário do Abrigo, a gente lembrando de solidariedade, nós temos alguns parceiros, né, que estão sempre nos ajudando e realmente nós tivemos parceria, né, com o supermercado, a gente não está com nada assim em déficit não, né? E inclusive a gente, né, recebeu também de doação as merendas, né, escolares que seriam, né, distribuídas nas escolas. Como não está tendo aula, uma parte desses legumes, verduras vieram para o Abrigo. A gente agradece muito a quem, né, possibilitou que isso viesse. Mas hoje nós precisamos de açúcar e fraldas geriátricas, né? Fraldas tamanho principalmente G e XG, tá bom? E açúcar cristal, né? Pacotes. É isso. E as verduras? Tá vendendo verdura? Oi? Tá vendendo verdura? E agora começamos também. Nós temos uma horta, né, no Abrigo e começamos de novo com uma horta linda, né? E às vezes ela cai um pouquinho, né, por causa de coisas do tempo, mas temos alguns canteiros lá bem bonitos. Quem quiser, a gente tem rúcula, tem cebolinha, tem couve e tem alface roxa, tá bom? Quem quiser pode jogar. Obrigada, William. E lembrando, né, Alcione, que o Abrigo, por questão de segurança e cuidado dos idosos, não está recebendo as visitas, portão fechado, mas só chamar, se quem quiser doar ou mesmo comprar. E no caso das doações, eu abro, se alguém quiser deixar comigo na papelaria, pode deixar lá também, eu dou um jeito de trazer para cá. Dar alguns avisos importantes, apesar da gente não estar tendo as reuniões abertas, toda segunda nós estamos transmitindo as reuniões, salvo algum problema técnico de internet, a gente não transmite. Logo depois, em torno de terça, quarta-feira, eu estou colocando os vídeos no YouTube, então quem não teve oportunidade de assistir pelo Instagram, vai ter oportunidade depois de assistir pelo YouTube. O canal é o nome do Centro Espírita mesmo, o Grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz, só pesquisar lá, então essas palestras estão sendo colocadas lá. Todos os dias nós estamos realizando o Evangelho lá, sempre às 19h30 da noite. No nosso canal, no nosso perfil no Instagram, a gente está colocando o tema da noite. Quem quiser, faça o convite, façam conosco o Evangelho. A Espiritualidade tem nos dito a grande diferença que eles estão sentindo, não só nós que estamos realizando o Evangelho, mas como a Alcione disse ainda há pouco no começo da palavra dela, todos nós, de uma maneira, ainda que tenha sido por isso, resolvemos ou de novo descobrimos Deus das inúmeras maneiras como Ele se manifesta no mundo. E a Espiritualidade tem dito como isso tem feito diferença para eles fazerem o trabalho que eles estão fazendo conosco e para nós mesmos, para reforçar a fé em nós, para que a gente saiba lidar com esses tempos que, por mais que sejam difíceis, eles são necessários para nós mesmos. Como a Alcione disse, hoje a gente está vendo que aquilo que antes era tão imprescindível, hoje está se tornando supérfluo
dentro dessa materialidade. Coisas que antes a gente batalhava, trabalhava muito para ter, a gente vê hoje que não é tão importante assim. Hoje a gente só quer sobreviver. A gente só quer sobreviver, né? Então isso tem essas preces, a oração, o Evangelho no lar tem nos ajudado muito, principalmente que os estudos que o Evangelho segundo o Espiritismo tem nos trazido são sempre muito pontuais para nos ajudar a compreender o que está acontecendo com a gente. Então todos os dias, 7h30 da noite, nós estamos fazendo o Evangelho, a gente está colocando os temas da noite no perfil do Centro Espírita. Além disso, nós estamos também realizando atendimento fraterno via telefone ou WhatsApp, eu não tenho certeza, mas também no perfil do Instagram, todos os dias a gente, junto com o tema do Evangelho, embaixo tem os telefones para o atendimento fraterno, então quem estiver precisando, entre em contato, é só estar fazendo o agendamento com a Yara e com a Rejane, tá? Então assim, quem precisar também, por meio do perfil do Centro Espírita, pode mandar mensagem para pessoas que estão precisando das orações dentro das reuniões de auxílio espiritual. Então, ou seja, nós não estamos com as portas abertas para a presença em grupo, mas o trabalho que a gente realiza, no geral, a gente continua realizando, que é o trabalho de assistência espiritual, que é o mais importante, para nos fortalecer. E lógico, na medida do possível, a assistência material também, a gente está tentando fazer da menor maneira possível, naquilo que a gente consegue. É uma grande rede que a gente está fazendo, um ajudando o outro, um sendo ajudado pelo outro, e assim a gente com certeza não só vai vencer esses dias, mas sairemos vencedores deste momento. Algum último recado? Não? Bem. Então, vamos mais uma vez fechar nossos olhos e abrir nossos corações para a bênção de nosso Deus Pai, agradecendo pelos ensinamentos dessa noite, para que eles possam nos acompanhar em nossa vida, ao longo de nossa jornada, que esses ensinamentos, essas bênçãos, se tornem ferramentas em nossas mãos, para que possamos não só construir uma vida melhor para nós, mas também que sejamos artífices da mudança e transformação que o nosso mundo ora se inicia, e que somos trabalhadores muito importantes para a conclusão dessa transformação. Cabe a cada um de nós, a sua maneira, promover o bem, espalhar o amor, ser um membro caridoso, ser mais um trabalhador junto da seara do bem, para que a morada onde nós hoje estamos, esse planeta terreno, possa, depois deste momento crítico, mas necessário, ser uma morada muito mais acolhedora, a partir do momento em que nós nos propusermos a isso. Que nosso Mestre Jesus seja o nosso guia maior ao longo de todos os dias, e quando houver necessidade, que o Senhor, Mestre, possa não só nos guiar, mas nos levar mesmo em seu colo, nos ajudando a suportar os momentos mais difíceis. A nossa Mãe Maria, que incansavelmente, junto a teu peito, nos traz, nos embalando em seu amor, em seu carinho, nos protegendo de todas as adversidades, de todos e qualquer males que possam vir a nos causar qualquer coisa. A Espiritualidade Amiga, que sempre nos acompanha, nos instrui, nos ilumina e nos permite o melhor de nós, que possamos contar com essa presença amiga sempre. Agradecemos também nosso irmão Siônio, por mais uma vez nos abrilhantar com suas palavras e nos ajudar a compreender melhor os nossos papéis durante a nossa vida, durante mais essa oportunidade reencarnatória. Que essas bênçãos nos acompanhem a todos vocês ao longo dos dias, dessa semana que se inicia, e que Deus esteja sempre conosco. Que assim seja.